A Bíblia é um escrito velho, antigo, cheio de erros históricos e que tem a capacidade de conduzir-nos ao céu. Como funciona isso? E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa e hoje vamos falar de um desses temas que continuamente aparecem nas discussões católicas. É a questão da Bíblia, sobretudo aquelas críticas que falam que a Bíblia, por um lado, está cheio de erros históricos e às vezes até científicos, então não pode ser levado a sério quando busca orientar nossas próprias vidas. Outra segunda coisa é que este livro é um livro muito velho, que está condicionado pela cultura, pelas práticas desse tempo de atrás e que agora as coisas já estão superadas. Muitos dos preconceitos sociais que estão aqui já foram superados no hoje das nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma doutrina, um ensinamento da Igreja Católica sobre a interpretação da Bíblia. E algo simples, muito direto, mas muito lógico, e que são importantíssimos, sobretudo para entender, primeiro, qual é o sentido e a mensagem da Bíblia? E segundo, por que minha vida ou como minha vida pode ser transformada por ela? Este vídeo, esta reflexão vai estar separada em duas partes. A primeira é o ensinamento sobre o sentido literal da Bíblia e o segundo sobre o sentido espiritual da Bíblia. Sentido literal. O que este escrito está me querendo dizer? Literalmente. E para isso, começamos com vários critérios. O primeiro é o critério do gênero literário. A primeira pergunta que devemos nos fazer é: este escrito, este livro da Bíblia, que gênero literário é? Porque já é conhecimento comum que a Bíblia é um compêndio de livros. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, são vários livros com vários contextos históricos, vários autores e vários gêneros literários. Porque é diferente o livro histórico de Samuel, os dois livros de Samuel, ou dos reis, com aquele livro poético dos Salmos, ou com aquele mais sapiencial dos Provérbios, ou aqueles outros de epístolas, de cartas escritas para pregar, anunciar ou ensinar algo específico, como o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos. Cada um desses gêneros literários tem que ser entendido no seu contexto. A partir daí, vamos ao segundo critério, o contexto. O contexto do autor. O contexto do autor, porque o autor está também determinado, limitado pela sua cultura, pelas suas intenções. O autor humano. Porque nós acreditamos e sabemos que o autor divino, Deus, ele nunca muda. E ele tem uma intenção sempre salvífica. Mas Deus opera através dos seus filhos e filhas. Ele opera através das mediações humanas. Então o autor humano também coopera e coloca do seu legado humano. É importante entender qual era a sua intenção. Porque entendendo sua intenção também vamos passar a entender o contexto do auditório, do público, dos destinatários deste livro. Destinatários que também estão condicionados por uma cultura, por umas tradições religiosas e sociais, também até pelo seu mesmo território. Gênero literário, contexto do autor e dos destinatários. E terceiro, contexto do livro dentro da Bíblia. Como falávamos, são 72 livros, autônomos, mas não independentes. Cada um deles depende da história da salvação, da intenção do autor divino, que ele sim é o mesmo, que mesmo usando em períodos históricos diferentes, autores e mediações humanas diferentes, o autor divino é aquele que tem o plano inteiro na sua cabeça e que a foi revelando pouco a pouco no contato com o seu povo. Vamos então falar do segundo critério, do segundo sentido, o sentido espiritual. E quando falamos do sentido espiritual, vamos responder à pergunta: o que este livro me fala agora, no hoje da minha vida? Porque com o sentido literal, provavelmente respondíamos à pergunta: o que este livro está falando? Qual é a mensagem deste livro? Com o espiritual, já se torna algo muito mais pessoal, já algo que toca e atinge minha vida. E aqui vamos encontrar três sentidos
que tradicionalmente se falam de alegórico, moral e anagógico. O primeiro, o sentido alegórico. No Éxodo encontramos que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. E ele atravessou o Mar Vermelho deixando atrás o país da escravidão e tendo na frente a Terra Prometida. Uma Terra Prometida que ainda tinha que ser conquistada, mas que já era uma promessa. Esse é o fato histórico. Agora, qual é o sentido alegórico? Em toda a tradição católica se viu a alegoria do batismo, do sacramento, enquanto que Deus, pela intervenção dele, pela vontade e iniciativa dele mesmo, libertou a seu povo. E através das águas do batismo, deixamos atrás a vida da escravidão, sujeitos ao poder das trevas do mal, e temos na frente a promessa da liberdade. Uma passagem da Bíblia faz referência a uma verdade espiritual mais profunda. Isso é alegoria, né? E por isso, neste sentido, depois temos como sentido também da Bíblia o sentido moral. Isto é muito fácil, porque no sentido moral me está ensinando o que eu devo fazer, né? E como devo viver. E terceiro, e mais claro, é o sentido anagógico. O que queremos dizer com o sentido anagógico? Uma palavra sofisticada, mas que significa que a Bíblia, em cada uma das suas partes, nos fala algo sobre a eternidade, sobre a pátria celeste. Por isso nos convida a subir. E nós podemos ler cada parte da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, como uma descoberta daquela pátria eterna. O que me está falando sobre a eternidade? Estes são os sentidos da Bíblia. Estávamos lendo na primeira parte, aprendíamos que era o sentido literal, a base e o princípio dos outros sentidos. Tira o sentido literal e todo se torna numa interpretação subjetiva, que pode ser manipulada por qualquer um. Primeiro entender, então, o sentido literal. Gênero literário, contexto do autor e dos destinatários e contexto desse livro ao interno da Bíblia. Daí, partimos ao sentido espiritual, com esse sentido alegórico, como ela vai se completando uma passagem e um testamento vai completando o outro, o sentido moral, como eu posso aprender e um convite a agir segundo o coração de Deus, e o terceiro, o anagógico, que me conduz em cima, ao céu, que me revela um pouquinho da pátria celestial. Padre, então eu preciso saber um monte de teologia e de escritura para poder entender tudo isso? Não, precisa não. Precisa primeiro ter um coração aberto e humilde. Aberto e humilde para saber que não sabemos tudo, para saber que sempre podemos aprender. E humilde para se aproximar àqueles que sim, conhecem e dedicam suas vidas ao estudo da Bíblia, para aprender deles, para confiar nos seus ensinamentos. Daí a grandeza de uma comunidade espiritual, porque a comunidade se complementa e se apoia neste caminho ao céu. Não precisamos ser todos teólogos, mas precisamos ser todos filhos, obedientes, confiados no nosso Pai e confiados também nesses irmãos e irmãs na fé que nos conduzem ao céu. Deus abençoe.